Boa noite, irmão. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu e no meu coração, tá? Eu me chamo Sônia, pertenço ao grupo de oração Senhor Rei, graças a Deus. Mais uma vez sou convidada a estar aqui partilhando a palavra, esta que vem mais uma vez nos renovar, nos capacitar, nos relembrar quão grande é o amor e o cuidado que esse nosso Deus tem por cada um de nós, né? Então, com essa certeza no coração, já com o coração transformado pela graça do Espírito Santo, né? Curado, libertado, perdoado os nossos pecados, já pelo louvor. Agora o Senhor, com a palavra, vai edificar e transformar a nossa vida. Então, pega a palavra de Deus e vamos meditar lá na carta aos Romanos, que está lá no capítulo 8, versículos de 14 a 17, que nos diz assim, vamos lá? Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, não recebeste um espírito de escravos para recair no temor, mas recebeste um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, pois sofremos com Ele, para que também com Ele sermos glorificados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É uma palavra curta, apenas 4 versículos, mas o conteúdo dela eu acredito que nós não daríamos, eu acredito que em 1 hora não daria para que nós falássemos de verdade a importância que tem esses 4 versículos. Tá? O conteúdo é grandioso demais, é riquíssimo. Só que o tempo que nós temos aqui é curto, né? É um tempo pequeno e nos limita então a palavra. Então aqui nós vamos passar a mensagem principal que Deus tem para nós e saiamos convencidos do amor de Deus para nós nessa noite. Tá? Veja bem que eu já tinha lido essa palavra algumas vezes e hoje eu me deti um pouco nesse primeiro versículo que me chamou bastante a atenção. Quando eu estava meditando, o Senhor falava. Observa o primeiro versículo. Não menos importante do que os outros. Que diz assim, ó, todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se ele diz, veja, todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus, então quer dizer que existe outros espíritos. Senão não estaria colocado dessa forma a palavra. Quer dizer que ou eu sou conduzido pelo Espírito de Deus, ou eu sou conduzido por um outro Espírito que não é o Espírito Santo de Deus. E aí vai caber a mim e a você decidir quem vai me conduzir. Qual Espírito? Que Espírito eu vou me deixar conduzir? Na minha vida, no meu dia a dia, em tudo. Porque aqui o Senhor nos faz uma proposta. Né? Uma proposta. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então quer dizer que eu só vou ser realmente filha de Deus, desse Deus que me fala nessa noite, se realmente eu me deixar ser conduzida pelo Espírito de Deus que foi enviado a nós através de Jesus. Né? Se eu não for para o Pai, o Paráclito, o advogado, o defensor não virá. Então é desse Espírito Santo aqui que está falando a palavra. Né? Aqui foi prometido por Jesus. Se eu não for, ele não vem. Entendeu? Então eu escolho por quem quem vai dirigir a minha vida. E ele diz assim, ó, nós não recebemos um espírito de escravo. O que é um escravo? Um escravo é aquele que é submisso ao Senhor. Ele faz tudo em função do Senhor. Ele não tem vida própria, não tem vontade própria, não tem conhecimento. Ele só é escravo, ele só faz o que o Senhor quer. Então ele diz bem claro, ó, você não recebeu um espírito de escravo. Então eu, nem você, nós não somos escravos. Muito pelo contrário.
Muito pelo contrário, ele diz assim, ó, com efeito recebeste um espírito, mas recebeste um espírito de filho adotivo, pelo qual clamamos Abba, Pai. Esse espírito que o Senhor deu para mim e para você, e nos deu a liberdade de seguir ou não esse Espírito Santo, de viver pela ação dele ou não, ele nos dá a graça. Ao contrário do outro que é escravo, esse nos dá a liberdade e o conhecimento de quem é Deus. Ele me dá a graça e a condição de chamar Deus de Pai. Olha como é grande isso. Somente pelo Espírito Santo de Deus eu vou entender, assumir esse Deus como Pai. Só que, para eu assumir esse Deus que fala Abba, Paizinho, quer dizer Paizinho, para eu chamar esse Deus de Paizinho, eu tenho que me colocar como filha de verdade de Deus. Porque ele só vai ser pai se eu me considerar filha. E para eu considerar ele pai, eu preciso conhecer. E quem vai me revelar esse Deus é o Espírito Santo de Deus. É desse Espírito que está falando essa palavra que vai me falar quem é Deus e falar para você quem é esse Deus. Olha só, o próprio Espírito se une ao meu Espírito para testemunhar que nós somos filhos de Deus. Gente, é tão grandioso essa passagem, essa conclusão, que muitas vezes nós passamos batido por essa palavra e não percebemos que nós somos filhos de um Deus. Tem noção do que é isso? Eu sou filho de um pai carnal, biológico, assim como todos nós temos um pai biológico. Só que acima deste pai biológico, nós temos um Deus acima de todas as coisas. Se eu não parar para imaginar e não meditar e não considerar e buscar essa compreensão no Espírito Santo, eu não vou entender, eu vou tratar isso muito superficial e não vou ter um comportamento de filha de Deus. Olha como Deus é grande a cada um de nós que de repente estamos na nossa casa, na nossa vida cotidiana, muitas vezes passando batido, simplesmente reza o Pai Nosso e fala, Pai Nosso que estás no céu. Meu, ele não está no céu, ele está aqui, está aí, está aqui do nosso lado. Né? Mesmo porque o céu, o reino, não é um lugar, ele é um estado, é uma escolha, é uma vivência minha. Né? É o meu hoje aqui, o céu. É o que eu vou fazer do meu céu, é o que eu vou viver aqui. É a minha construção de vida aqui. Então, olha como é lindo. Esse Espírito Santo revela quem é Deus para mim. E mais, revela quem é Jesus. Quem é Deus para você. Que relacionamento eu tenho tido com esse Deus a ponto de conhecer e chamá-lo de Pai nas minhas orações? Como é o meu contato com o Senhor? Como tem sido o meu diálogo com Deus? Chamo Ele como meu Senhor, meu Deus, meu Criador. Não, eu tenho que chegar para Deus na minha oração e falar, Pai, Paizinho, então, escuta, me ajuda aqui, Pai. É um diálogo de filho que reconhece o pai, para que o pai reconheça eu como filha. Agora eu pergunto, o meu comportamento de filha tem me revelado como para esse Deus? Mesmo porque, se somos filho, somos também herdeiros. Essa palavra fala do filho, fala do pai, fala do Espírito Santo, fala da herança, fala que eu sou, gente, nós somos herdeiros, mas herdeiros de quê? O que Deus tem para mim como herança? O que eu tenho feito como resposta? Que resposta eu tenho dado a Deus para que eu seja digna de receber essa herança que o Senhor tem, essa promessa de Deus? É tão interessante que esse contexto, ele fala dos três, a Santíssima Trindade, e da salvação. Né? Qual que é o prêmio? Qual que é a promessa de Deus? Qual é a herança? De que herança Deus está falando? Não é a herança que meu pai deixou para mim. Não é a herança que os nossos pais, enquanto humano, deixa para nós, perecível, ora tem, ora não tem, nem hora deixa, hora não deixa. Não é uma coisa material, não é herança material que se trabalha a vida inteira para construir um império e deixa para os filhos. Não, é a herança eterna,
algo que não se corrompe, algo que não se destrói, algo que não vai passar nunca, algo que eu tenho que entender o suficiente para que eu busque força e compreensão nesse espírito, para que assim compreendendo cada dia mais quem é esse Pai, o quanto ele tem reservado para mim e para você, essa herança. Ela não é perecível, ela é eterna, tá? E o Senhor não é indiferente com a nossa vida. Tanto que não é que o Espírito Santo está aqui e aí para nos ajudar a caminhar rumo a essa herança. Tá? Nós somos herdeiros, gente. Nós somos herdeiros, nós, pessoas humanas, fracas, sensíveis, falhas, que cai hoje e amanhã levanta, cai amanhã e levanta depois. O nosso Deus tem para mim e para você uma herança, tá? Enquanto eu, filha de um pai terreno, que de repente deixou não um bem para mim, que de repente meu pai lutou a vida inteira para deixar, assim como o seu pai, o nosso Deus não nos deixou, ele caminha conosco, ele dá a direção de como construir, de como buscar, de como caminhar em direção. Então o Espírito Santo, esse Espírito que diz lá no versículo 14, o Espírito de Deus vai me conduzir, sabe? E de que forma? Né? Deus se compromete conosco o tempo inteiro. Ele é comprometido com a minha vida e com a sua. Sabe? Mas de que forma eu estou gerando em mim a vontade de Deus? A promessa é para mim e para você, só que praticamente, não digo individual, mas Deus vê no meu coração de que forma eu estou caminhando para que eu receba essa herança. E o Senhor quer que cada um de nós, não quero que nenhum se perca, para que nós andemos em direção a essa herança. E mais, eu não estou caminhando sozinha, porque o Espírito, que é o Paráclito, é o advogado, é o consolador, é o renovador, é aquele que pode me fazer caminhar, ele é comigo e com você. Então ele não vai me deixar sozinho em nenhum momento. Então o Espírito precisa gerar em mim uma mudança, uma decisão, um comprometimento. Eu preciso fazer que ele gere na minha vida um comprometimento com a palavra de Deus, com o querer de Deus para a minha vida. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para gerar esse querer na nossa vida, no nosso dia a dia. Mudar atitudes. Precisa gerar no meu coração, no nosso coração, uma mudança de atitude para que eu consiga caminhar chamando esse Deus de Pai. Eu preciso pedir ao Espírito Santo para que me dê a graça desse relacionamento com Deus, relacionamento de filha. Não dá para eu chamar o pai de pai não tendo relacionamento com ele. Se eu não tiver um relacionamento com Deus, eu não vou entender o que o Senhor tem para mim. É só a partir do meu comportamento, da minha forma de relacionar com o Senhor. Como eu vou me relacionar com Deus se eu não paro em nenhum momento do dia para falar com Deus? Como o Espírito Santo vai me dirigir, vai dirigir a minha vida, vai me fazer compreender, fazer chamar Deus de Pai, vai me fazer compreender que tem uma herança para mim se eu não me comportar como filha e não clamar essa ação na minha vida. Então que essa palavra venha gerar em nós comprometimento. Venha gerar em mim, em você, essa mudança de atitude, porque ele precisa gerar uma mudança de atitude na minha vida. Para que assim, todos os dias, eu caminho nessa mesma direção, com a certeza no meu coração que Deus tem para mim e para você uma promessa de vida eterna, um bem que não passa nunca. Então que essa palavra venha gerar essa certeza de que eu não desista jamais, que nós não possamos jamais desistir, porque o que Deus tem para mim e para você, a minha mente não é capaz de compreender. Mas a minha confiança em Deus me faz caminhar, prosseguir, conduzida todos os dias por esse Espírito que me faz chamar Deus de paizinho, né? Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade, peço que ela primeiro venha mudar as minhas atitudes,
né? Meu comportamento de filha, eu estou sendo uma boa filha para Deus? O que eu estou fazendo, eu vou merecer essa herança que o Senhor reservou para mim? Desde o Filho, Jesus? Pensamos nesta palavra e peçamos ao Espírito Santo, muda a minha mentalidade, muda o meu comprometimento, me faça comprometer cada dia mais com a minha vida e com a vida do irmão. Amém, irmão? Deus te abençoe e que o Espírito Santo conduza você e a mim para que cada dia mais possamos nos aproximar desse Pai que tanto nos ama. Deus te abençoe e que o Espírito Santo venha, através dessa palavra, nos fazer todos os dias buscar essa intimidade com Deus, para que quanto mais conheçamos esse Deus, mais vamos nos apaixonar e nos deixar conduzir por Ele. Deus abençoe a tua vida, tá bom?